Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje, gente, vim falar com vocês sobre educação financeira pessoal, né? Como começar, já frisando aqui pra vocês que eu não tenho muito conhecimento, porém, desde que eu comecei a pesquisar um pouco sobre tal, cada vez mais eu tenho mais vontade de pesquisar sobre o assunto e eu aprendi um pouco com o pouco de conhecimento que eu tenho através de pesquisas, de vídeos, enfim. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse pequeno passo, né, que a gente pode estar dando para poder começar a nossa educação financeira pessoal. Pode ser uma coisa assim muito boba, né, de falar, porém quando você começa a colocar em prática, você vê assim que o quanto antes você tivesse começado, teria sido melhor. Então, se você gosta desse tipo de vídeo falando sobre educação financeira pessoal, sobre como começar a poupar, como ter uma reserva de emergência, vem comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre como organizar as nossas contas, como organizar a nossa planilha mensal para a gente poder, né, ter mais controle do nosso dinheiro. Quando a gente fala em ter organização financeira, quando a gente fala em ter organização sobre o dinheiro, não está falando sobre o quanto você ganha, mas sobre como você organiza para você estar com esse dinheiro. Porque assim, gente, uma das coisas que eu acredito é que a organização financeira, a educação financeira pessoal, ela não começa na escola, tá? Na escola a gente não aprende sobre isso, na escola a gente não aprende sobre educação financeira, a gente não aprende como guardar, a gente não aprende como poupar, né? Essa escola é no decorrer da vida ou quando nossa família, né, tem esses ensinamentos e tal, mas a maioria das vezes fala, né, que não tem como, que não pode gastar e coisa e tal, mas não tem aquela, né, aquela explicação objetiva de falar o porquê, né, que a gente tem que começar a poupar e guardar desde muito cedo, né? Então, quando eu falo isso pra vocês, eu falo assim que a gente vai aprendendo com o tombo da vida, né? Quando a gente passa por uma situação chata, quando a gente passa por uma situação desagradável, de muitas vezes a gente precisar, né, necessitar de comprar algo, né, muitas vezes nem coisa tão, de uma coisa mais simples a uma coisa mais assim, né, e aí a ponto de você precisar e você não ter como comprar. Aí é onde você começa a aprender que você precisa ter objetivo e você precisa ter educação financeira para você começar a ter, né, uma organização aí para ter um objetivo. Então, eu falo por experiência própria, tá? Muitas vezes a gente não tem o pensamento de falar, eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso guardar para mim poder fazer tal coisa assim, assim, assado. Vai pelo calor da emoção e acaba, né, que numa hora que precisa, não tem. Então, no vídeo de hoje eu vou te falar 5 práticas pra gente tá organizando as nossas finanças pessoais, para que a gente não passe por esse tipo de aperto. O primeiro passo, ou a primeira dica, é uma coisa simples, porém assim, necessária, né? Eu ia falar assim, necessaríssimo, né? Chego faltar as palavras para falar. Mas assim, gente, é do quanto você ganha e do quanto você gasta. É o primeiro passo. Por quê? Desde que você pegue uma caneta, um bloco de notas no próprio celular mesmo, para você estar anotando o que você ganha e o que você gasta, qual o seu fluxo de dinheiro, o quanto você ganha por mês, vamos colocar por mês, né, que fica mais fácil para a gente poder estar fazendo esse tipo de comparação, né? Coloca aí no seu bloco de notas ou no seu caderninho, tanto faz, né? O importante é anotar, porque assim, esse passo, gente, é poderosíssimo, tá? Muitas vezes você pode achar que é uma besteira, que não faz sentido, mas faz todo sentido, faz toda a diferença. Porque assim, você vai saber o que entra e o que sai, o quanto você pode gastar e o quanto você não pode. Você vai saber o quanto que aquele fluxo, se ele tá batendo a conta ou não, né? Se ele tá na margem aí que você pode gastar ou não. E aí, assim, gente, muitas vezes a gente fala
E parece assim que falar, né, parece ser uma besteira de falar, de anotar e tal, mas esse passo é muito, 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 muito importante, gente, porque assim, quando você anota, né, você tem uma ideia do que você tá gastando e do que você tá, né, e muitas vezes quando você não anota, você simplesmente compra uma coisa aqui, outra ali, uma coisa aqui, outra ali, e faz total diferença no resultado final. Porque aquilo que às vezes você iria tirar para poder pagar uma conta X, você foi e gastou com aquilo ali. E aí acabou que, né, a conta não fechou. Mas por quê? Porque se você tivesse esse controle de você estar colocando no papel, no bloquinho de notas, você teria a ideia se aquilo poderia estar encaixando ou não. Porque assim, gente, você só consegue controlar aquilo que você consegue medir, tá? Isso vale pra tudo na vida, não só pro dinheiro. Mas assim, quando você tem, né, a convicção do que você tá gastando e de quanto você tá gastando, você sabe se aquela conta vai bater ou não, né? Então assim, é por isso que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, nesse bloquinho de notas, você vai anotar o salário, você vai anotar sua renda não, seus gastos variáveis, né? Variáveis é aqueles gastos que não são fixos, por exemplo, conta de energia, aluguel, né? Para quem paga aluguel, para quem, por exemplo, mercado, esse tipo de coisa. Então, assim, quando você tem esse controle, você consegue, né, tá fazendo esse bloquinho de notas, anotando tudo e você simplesmente vai, você não vai se perder, né? A conta vai bater no final do mês. E a segunda dica, gente, tenha um orçamento, né? Foi o que eu acabei de falar. Mas assim, quando eu digo pra você que você tem que ter um orçamento, é sobre isso que eu tô falando. Você tem que ter a sua planilha para você saber o quanto você vai gastar de necessidades, né? Que é a regrinha lá dos 50, 30 e 20 que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Acho que eu já falei isso em vários vídeos, que é quando você sabe que 50% da sua renda vai ser para necessidades. Aí os 30% vai ser para estilo de vida, né? E os 20% objetivos, que é o que no final eu vou estar falando para vocês mais detalhadamente sobre os objetivos, mas os objetivos é nada mais, nada menos que os nossos planos, os nossos sonhos, por exemplo. No final do ano eu pretendo comprar uma casa, né? Isso é um objetivo. É você ter que colocar aquele valor ali todos os meses, guardar, sabendo, né, por meses, anos, né, que é o que eu falo. Na maioria das vezes, a gente quer que as coisas aconteçam na vida da gente, a gente quer que a nossa vida aconteça como, né, como é que eu falo? É aquele efeito, né, instantâneo, né, de 3 minutos, mas não é assim que acontece. Então, esses objetivos, esses sonhos que a gente tem, geralmente tem que ser de médio a longo prazo, geralmente longo prazo, né, gente, que médio prazo, a depender da nossa situação, a gente começa a ter um equilíbrio mais ou menos. Mas é basicamente isso, é você controlar os seus gastos e começar a ter um orçamento, né? Saber quanto é para necessidade, quanto é para estilo de vida e o quanto é para objetivos. E a terceira dica que eu trago aqui para vocês é: fuja de dívidas ruins. Como assim? Tem dívidas ruins? Tem, gente. E como é ruim? Porque assim, a gente tem as nossas dívidas do dia a dia, né, que todos os meses a gente tem que pagar. Isso é um ciclo, né, gente? Faz parte da nossa vida. A gente tem conta todos os meses, é uma coisa assim que é impossível não se ter dívidas, né, contas para poder pagar todos os meses. Mas quando eu digo dívidas ruins, eu tô falando de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, que é assim, um tiro no pé. Assim, a gente sabe que tem dívidas todos os meses, mas essas dívidas que eu tô falando pra vocês, gente, é aquelas dívidas que tem juros, assim, altíssimos, que você sabe que ele vira, assim, uma bola de neve rapidinho e que, né, rapidinho você tá com uma dívida, assim, inegociável. Eu falo inegociável, gente, porque parece, né, parece, assim, brincadeira que eu tô falando, mas é sério. Cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, gente, eles cobram, assim, um juro altíssimo, altíssimo, assim, fora do comum mesmo.
E assim, eu falo pra vocês porque eu sei que você sabe, né, que quando você contrata um empréstimo, um cheque especial, alguma coisa assim, tem como é que eu falo? Aqueles juros tabelados já, né? Você vai saber o quanto você vai pagar por mês. É assim, é um tiro no pé, sem sombra de dúvidas. Mas um tiro no pé maior ainda é o cartão de crédito, gente, porque o cartão de crédito, os juros dele vai aumentando a cada dia. E quanto mais você demorar de pagar, mais ele vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Assim, se torna uma coisa assim praticamente impossível de se negociar. Então assim, uma das dicas que eu dou pra vocês aqui, ó, se vocês puderem, né, abolir o uso do cartão de crédito em questão assim, eu vou explicar melhor pra vocês, porque assim, um empréstimo, né, um cheque especial, por exemplo, você pega, né, você sabe que se você pega, você paga o dobro ou quase o triplo, né, é assim, uma coisa absurda. Mas às vezes tem pessoas que recorrem pra isso, né, acha melhor, tipo assim, tem um dinheiro instantâneo na hora e tal, por mais que depois você pague o dobro ou o triplo ali. Mas é uma coisa certa, gente. Quando a gente tem um cartão de crédito, eu falo porque, né, eu já tive cartão de crédito, é dessa maneira que funciona. Quando a gente tem um cartão de crédito, a gente pensa o quê? Por exemplo, eu tô com vontade de comprar alguma coisa que agora eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um cartão de crédito. Como eu vou pagar? Eu não sei. Mas eu quero e eu vou comprar. E depois a gente dá um jeitinho, aquele jeitinho que todo brasileiro dá, né? Tipo assim, depois eu vejo como é que eu pago, não tem problema. Vai que, né? Passar vontade. É desse jeito que a gente sempre fala. E é onde a gente, né, se ferra. E aí, você acaba comprando. E eu falo pra vocês, por experiência própria, que já aconteceu comigo, de tipo, você não ter o dinheiro, você não sabia como que você iria pagar no final do mês. Mas, quando você tá ali com vontade de comprar aquilo, você fala, eu vou comprar, não tem problema não, depois eu vejo como é que eu pago. Eu parcelo, renegocio, e é a coisa mais burra que você faz na vida. Porque se você não tem dinheiro pra você poder pagar a fatura do cartão de crédito, como que você vai renegociar aquilo? E por mais que o cartão de crédito lhe dá aquela facilidade, né, que é para enganar, de você parcelar aquela fatura, aquilo se torna um tiro no pé. E é onde muitas vezes a gente não consegue sair dessa dívida. Por isso, porque se você não teve condições de pagar aquela fatura, que você, né, renegociou ela e pagou o mínimo da fatura, aí no próximo mês vem a mesma fatura com o valor e tal. E aí como que vai fazer, né? Não tem como controlar mais. Então é uma das dicas que eu dou pra vocês. Se vocês puderem limitar o cartão de crédito, tipo, meu valor X de cartão de crédito é tanto e não se passa mais disso. Porque, gente, eu falo pra vocês, o empréstimo, o cheque especial é uma dívida péssima, mas o cartão de crédito, ele é muito mais, porque enquanto você tá com limite ali, você gasta e aí você renegocia e vira aquela bola de neve que não tem como parar. E aí quando você vai ver, só tá o tombo lá na frente, né? E no vermelho, que é dessa forma que funciona. A quarta dica é: tenha uma reserva de emergência, né? Já falei várias vezes aqui em outros vídeos sobre a reserva de emergência, né? Cada um procura o tipo de banco que gosta, né? Que cada um tem uma preferência. Porém, hoje em dia, nesses bancos físicos, tá, gente? Nessas contas físicas, você consegue tem um banco que tem o nome de reserva de emergência, tem banco que é porquinho, tem banco que é cofrinho, depende, mas é tudo a mesma finalidade. No final das contas é tudo uma coisa só. Então, comece com uma reserva de emergência. Lembra lá de quando eu falei que 50% dos gastos é para necessidade, 30% de estilo de vida e os 20% para objetivos? Então, essa reserva de emergência vai ser basicamente isso. Você vai pegar 20% ou o tanto que você puder, né? Porque logo no começo, quando você tá com bastante coisa para resolver, eu não posso ponhar um valor X na minha reserva de emergência, né? Porque muitas vezes funciona dessa maneira. Mas coloca o tanto que você vê que cabe na sua realidade, que cabe no seu, né, nos seus objetivos. Então, essa reserva de emergência você vai colocar aí
Tem banco que tem como você colocar no nome dessas reservas de emergência, que na verdade a reserva de emergência, ela já vem com o nome reserva de emergência. Aí você tem a opção de criar outros, vamos dizer assim, outras caixinhas com outros nomes. Por exemplo, o objetivo de uma viagem, de uma casa, de um automóvel, enfim, você que vai colocar lá o que você quer. Porém, assim, eu não vou falar com muita finalidade aqui, porque eu não sei, né? Eu uso apenas um, e aí cada um tem o seu... tem um tipo de coisas lá que pode fazer, né? Então, quando você for escolher o seu banco, você pesquisa um pouco mais sobre. Mas, geralmente, a reserva de emergência, você coloca na reserva de emergência, você pode tirar a qualquer hora, a qualquer momento, não precisa ter, né, horário, nada disso. Na hora mesmo, já cai na conta, quando você precisa. Já as caixinhas que você cria, né, que você nomeia, que você coloca lá nos objetivos, geralmente essas caixinhas já não caem a qualquer momento, não é da maneira que tipo assim, eu solicitei agora um resgate, eu já vou conseguir, não é assim. Tem horário, tem dia, sabe? Então assim, se você quer um dinheiro, você, por exemplo, guarda o dinheiro, teve até uma moça que comentou aqui um dia, em um vídeo, que eu falei sobre, eu acho que eu tinha falado sobre reserva de emergência, algo do tipo, e aí ela falou que ela coloca o valor em uma caixinha, porém ela tranca, né, pra poder ela não gastar o dinheiro. Mas aí é que tá o problema. Logo que a gente começa a criar uma reserva de emergência, possivelmente se você tá guardando dinheiro na reserva de emergência, você tá com dívidas para pagar, provavelmente você não tem uma outra reserva. Então aí é onde é que tá. Quando você tranca, lá tem. Você só pode resgatar aquele valor por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e assim sucessivamente. Porém, eu não tenho coragem de trancar. Por quê? Porque eu nunca sei, gente, o que pode, tipo assim, dar necessidade de precisar de tirar e tal. Então, assim, se você coloca um dinheiro lá e só vai poder tirar daqui 6 meses, vai que surge uma necessidade de você ter que... Não tô falando só por motivos ruins, não, porque existem N e N motivos. Mas eu falo assim, e se você necessitar daquele valor e você não poder resgatar? Então, assim, eu nunca tranquei, tipo, trancar pra poder falar assim, eu vou trancar 6 meses, 1 ano. Não faço isso. Eu simplesmente coloco lá na reserva e deixo lá. Mas eu não tenho coragem de trancar. Porque se você tranca, você só tira com 6 meses, 1 ano, depende do valor que você... Do valor não, do tempo que você escolheu. Por exemplo, com 6 meses rende um pouquinho mais, mas é bem pouco, gente, bem pouco. Tipo assim, não vale a pena o risco, sabe? Porque assim, quando você tem já um valor reservado e falar assim, não, eu vou trancar esse valor aqui, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho 10 mil reais, só um exemplo, tá, gente? 10 mil reais. E aí eu falo assim, não, eu não quero mexer nesses 10 mil reais por 6 meses. Aí sim, eu vou lá, pego aqueles 10 mil, tranco lá por 6 meses e falo, não, esses 10 mil eu não vou mexer por 6 meses. E tranca, entendeu? Mas assim, pra você que tá começando uma reserva pra todo mês colocar, tipo, por exemplo, colocar 150 reais, 200 e trancar, eu não acho conveniente. Porém, vai da necessidade de cada um e de como cada um acha que deve ser, né? Faz parte. E a última dica que eu vou deixar aqui pra você, gente, é mais assim um conselho, tá? Invista no seu futuro, né? Igual a gente falou agora da reserva de emergência. Mas eu tenho muito pouco para começar, eu ganho muito pouco. Mas não é o que você ganha, é sobre começar. Quando você começa, se torna assim, um vício de você querer estar se organizando, guardando, economizando, tá? Porque, tipo assim, existem épocas, assim, do ano na vida da gente, que é impossível da gente falar assim, eu não vou gastar. Porque, tipo assim, faz parte do ciclo da vida da gente, né? Uma coisa certa. Pra você não gastar só se você não comer, só se você não viver, só se você parar de viver. Somente. Mas assim, pense no futuro, tá? Pense em, como eu disse pra vocês, organize as contas de vocês, crie a reserva de emergência, não pense a curto prazo, né? Pense assim, que você vai
começar a curto prazo, mas assim, no futuro você vai pensar, poxa, que bom que eu comecei, porque se eu não tivesse começado, hoje em dia eu estaria, né, na estaca zero. Então assim, agradecer pelos pequenos, né, pelas pequenas mudanças, pelas poucas coisas, que se você começa hoje, daqui 6 meses você pensa, poxa, olha como eu evoluí, imagina se eu não tivesse começado, como eu estaria, né, e isso não vale só pro dinheiro, vale para todas como é que eu falo, todas as áreas da nossa vida. Então, é o conselho que eu deixo pra vocês. Comece hoje, né? Comece com o pouco que vocês têm, para que vocês tenham gatilhos, para que vocês tenham objetivos e não viva aí só nessa maré de eu vou viver hoje, o amanhã só a Deus pertence. Com certeza, o amanhã só a Deus pertence, né? Mas a gente tem que fazer o nosso pezinho de meia, a gente tem que pensar no nosso futuro, porque se a gente soubesse o que iria acontecer amanhã, né, a gente esbanjaria tudo hoje, mas a gente não tem esse poder, né? Então, vamos cuidar do nosso futuro, vamos pensar no nosso amanhã, porque ficar aí só gastando, só não vai resolver nada, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí pra poder fortalecer. Deixa um comentário dizendo aí se você já começou, se você já iniciou aí essa, como é que eu posso dizer, essa saga, né? Se você já tem uma reserva de emergência, qual o banco que você usa, qual o banco que você indica. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.